E se eu te dissesse que você pode lucrar quando uma ação cai? Parece magia, né? Mas não é. É o mercado de derivativos. E é exatamente isso que eu vou começar a mostrar para vocês hoje. Frases como opções são muito arriscadas, derivativos são só para traders profissionais. Se você mexe com isso, vai perder tudo. Cara, eu já ouvi de tudo. Sabe de uma coisa? A maioria dessas afirmações estão furadas, estão erradas. É claro, derivativos são instrumentos complexos e perigosos, mas utilizados com parcimônia são muito importantes e fazem toda a diferença no final da jornada. Opa, para quem não me conhece, meu nome é César Frade. Aqui no canal eu foco em organização financeira e investimentos. E hoje a gente vai mergulhar no mundo das opções e dos derivativos. Eu vou explicar isso do zero, sem complicação e sem financeiros. E no final, você vai entender por que tantos investidores são fascinados com esse instrumento e com frequência usam essas ferramentas. Vambora? Ah, e tem uma coisa. Se você curte um conteúdo de qualidade sobre investimentos, já deixa o like e se inscreve, que tem muita coisa boa vindo por aí. E não se esqueça de uma coisa, ativa o sininho para ser notificado quando eu colocar novos vídeos no canal. Beleza? Vamos lá? Primeiro eu vou precisar definir o que é um derivativo. Derivativo é um contrato. É um contrato de quê? É um contrato de compra e venda. De que, César? Uma pessoa vai comprar e a outra vai vender. Mas elas vão comprar e vender o quê? Um ativo subjacente. Então, eu tenho uma pessoa comprando, outra vendendo, um ativo subjacente por um preço específico para ser liquidado numa data específica e determinada. Ou até uma data, depende. Mas vamos começar que ele vai ser liquidado numa data específica e determinada. Então, na verdade, pessoal, o derivativo ele nada mais é do que um contrato. Uma pessoa compra, a outra vende. O que elas vão comprar ou vender? Alguma coisa que a gente vai chamar de ativo subjacente. Elas vão precificar esse bem para uma determinada data. Vamos lá, vamos por um exemplo que eu acho que a forma mais simples de falar isso é um exemplo. Vamos supor que eu estou querendo comprar um carro e você ou o João quer vender um carro. Como é que a gente faz isso na prática, no mercado normal? Eu, César, viro para o João e pergunto: João, quero comprar seu carro, quanto custa? O João fala: R$ 50.000. Falo, beleza. Então me dá o carro e eu te dou R$ 50.000. Está definido o negócio. Ok, esse não é um contrato derivativo. Esse é um contrato de compra e venda normal. Tá ok? O contrato derivativo pode ser esse contrato de compra e venda do carro do João. Só que eu, César, vou definir com o João qual é o preço que ele quer no carro. Definimos, 50 mil. Mas o João não quer vender o carro dele agora. O João quer vender o carro dele no final de 2026. Então, eu combinei com o João que eu vou comprar, o João combinou comigo que vai vender, eu vou comprar o quê? O João vai vender o quê? O carro do João. Por quanto? Por R$ 50.000. Quando? Num tempo diferido. Isso é que dá a diferença da compra e venda à vista para a compra e venda de um contrato derivativo. E nós combinamos 31 de dezembro de 2026. Observe, é um contrato de compra e venda? Sim, César comprou, João vendeu. De quê? De um ativo subjacente. Qual é o ativo subjacente? Ou seja, qual é o ativo que está tendo o seu preço lastreado no contrato? O carro do João. Então, o ativo subjacente é o carro do João. Qual o valor? R$ 50.000. Qual a data? É uma data diferida? Sim. Quando? 31 de dezembro de 2026. Portanto, esse é um contrato derivativo. Então, nós temos 4 tipos de derivativo. Falando dos básicos, nós temos o futuro, o termo, a opção e o swap. Tá ok? Esse contrato que eu acabei de falar, que é o contrato do carro, compra e venda de um carro, ele é um contrato de futuro. Por quê? Porque eu, César, fiz um negócio com o João, onde eu, César, tenho a obrigação de comprar. E o João tem o quê? Obrigação de vender. O quê? O carro dele, João, quando? 31 de dezembro de 2026, por quanto? R$ 50.000. O mais interessante é o seguinte, é que lá na frente, lá em 31 de dezembro de 2026,
A gente não precisa ter o carro do João. O João pode ter vendido o carro dele antes. O João combinou comigo, mas ele pode ter vendido antes, ele pode nem querer vender. Pode acontecer inúmeras coisas. Vamos passar para um caso prático. O João combinou que quer vender esse carro. Beleza. Chegamos lá em 31 de dezembro de 26. Eu, César, estou arrependido de comprar esse carro. O João está arrependido de vender o carro. Ou um dos dois está arrependido. Não tem problema nenhum. O que a gente vai fazer? A gente vai cotar o carro no mercado. Quanto vale o carro do João no mercado? Ele vale 60 mil reais. Eu não combinei que vou comprar por 50? Combinei. Então, se eu estou arrependido, mas eu combinei, criei uma obrigação, eu posso virar para o João e falar: João, toma aqui 50, me dá seu carro. Agora eu vou vender o carro do João por 60. Vendi para quem? Vendi para a Maria. A Maria me deu 60 e eu paguei 50 no carro do João. Cadê o carro? Eu não tinha, recebi o carro e despachei o carro. Portanto, eu fiquei sem carro e com 10 mil. O João, por exemplo, pode ir lá e comprar da Maria de volta por 60. Não seria muito mais fácil eu virar para o João e falar assim: João, quanto vale seu carro? Vale 60 mil reais. Beleza, João, então me dá 10, porque se eu tenho a obrigação de comprar o carro de você por 50 e ele está valendo 60, eu compro ele por 50 para vender por 60, eu ganho 10. Você vende por 50 e compra por 60, você perde 10. Basta o João me mandar um fluxo de caixa de 10, está resolvido o problema. Galera, esse é um contrato futuro. No contrato futuro, uma parte tem a obrigação de comprar, a outra tem a obrigação de vender. E na data zero não tem entrada, não tem fluxo de caixa nenhum. E essas obrigações que são contraídas, elas vão ser liquidadas aonde? Lá na frente, lá no vencimento. Então, o que vai acontecer é, se esse carro estiver valendo, se eu combinei de comprar, e esse carro estiver valendo mais do que o valor combinado, eu vou ganhar a diferença. Se eu combinei de vender e esse carro estiver valendo menos do que aquele valor, eu vou pagar a diferença. Esse tipo de contrato, ele é extremamente comum, por exemplo, no mercado agrícola. No mercado agrícola, o que o agricultor faz? O agricultor vai lá e planta soja. Beleza. A partir do momento em que o agricultor plantou soja, ele quer vender a soja. Ele vai vender a soja lá na frente, num determinado momento na época da colheita dele. Mas ele pode combinar hoje o preço da soja lá na frente. Por que ele combinaria hoje o preço da soja lá na frente? Para garantir o preço, pessoal. Imagine que a soja disparou. E com essa disparada de preço da soja, ele já vai ter lucro. O que ele faz? Ele combina que vai vender a soja lá em março de 26, em abril de 26, quando acontecer a colheita, por um preço X reais a saca. Beleza. Basta ele fazer o quê? Basta ele chegar em abril de 26, colher a soja dele, entregar a soja e receber aquele dinheiro. O que ele está fazendo? Ele está fazendo um seguro de preço. Na verdade, ele está segurando o preço, mas ele está segurando o preço com uma obrigação. Ele tem a obrigação de vender a soja. E normalmente a trading, que é uma Cargill, uma Bunge, enfim, essas empresas, elas vão ter o quê? Elas vão ter a obrigação de comprar, elas têm interesse nessa soja. Então elas negociam com o produtor, elas têm a obrigação de comprar e o produtor tem a obrigação de vender. César, e se acontece uma enchente, cara, aí lascou. Porque ele se obrigou a vender. Ele não tem direito, ele tem obrigação. Ele tem que entregar e ele não vai ter, beleza. Ele tem que entregar? Não necessariamente. Ele pode pagar o quê? A diferença. Ele pode fazer pela diferença. E na hora que ele faz pela diferença, ele faz só a liquidação financeira da operação. Ele não faz a liquidação física dessa operação. As operações de commodities são muito mais complexas, tá? Existem alguns riscos, risco de base, enfim, nós não vamos entrar a fundo aqui porque não vai interessar muito nisso, né? Às vezes tem alguma pessoa que está interessada nesse assunto, a gente pode conversar mais a fundo sobre isso. Mas esse é o ponto. Ele vai fazer uma operação de venda, a trading vai fazer uma operação de compra e eles vão ter uma obrigação, mas a liquidação deles pode ter sido combinada que seja uma liquidação financeira. De tal forma que se ele perder a safra dele, ele vai tomar um prejuízo enorme. Ele vai ter que pagar a diferença para o trading, né? Ou, se ele perdeu a safra,
enfim, o prejuízo dele vai ser grande e tudo depende do preço que a soja vai estar. Enfim, esse é um contrato de quê? Esse é um contrato derivativo, não é um contrato de opção, é um contrato futuro. Então lembrem-se, o contrato de derivativo, eles são vários. Eu tenho o termo e o futuro, que são muito parecidos. Qual é a grande diferença do termo e do futuro? É que o futuro é um contrato padronizado e o termo é um contrato não padronizado, tá ok? O termo não é padronizado. Essa é a principal diferença. Mas os dois casos, comprador e vendedor, possuem o quê? Possuem obrigação. Obrigação de comprar ou de vender. O quê? Um ativo subjacente numa determinada data. O contrato derivativo de futuro mais negociado no mercado brasileiro é o contrato de mini índice. Ele tem um ticker, que é o WIN, uma letra e mais 2 números. Tá? O contrato de mini índice nada mais é do que uma obrigação de quem comprou tem a obrigação de comprar, quem vendeu tem a obrigação de vender. O quê? O índice, o Ibovespa, tá certo? Por quanto? Por aquele preço que foi combinado, 150.200, beleza. Quando? Numa data específica. Que data específica que é essa? É sempre uma quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares, que é a data de vencimento do contrato de mini índice, tá ok? Então, o contrato de mini índice nada mais é do que um contrato futuro, e é o contrato futuro com maior liquidez no mercado brasileiro. A gente tem ainda o mercado de dólar, que tem uma liquidez muito boa, que vence todo mês, todo fim de mês. A gente tem um contrato de milho, a gente tem um contrato de boi gordo, temos vários outros contratos, mas a liquidez abundante é o mini índice. Então, esse contrato de mini índice é um contrato futuro, aonde uma pessoa tem uma obrigação de compra, outra tem a obrigação de venda. Tá entendido, galera? Maravilha. Ativa o like, ativa o sininho, deixa o like no vídeo para a gente estar gravando mais vídeos e ajudar a impulsionar o canal. Um grande abraço do César Frade. Tchau, tchau.